Muito boa noite para você que está assistindo aqui ao vivo, né? Bom dia para quem for assistir amanhã de manhã, boa tarde, enfim. Né? Mas eu espero que estejam todos assistindo ao vivo, porque assim, todas as lives elas são bastante importantes, os assuntos são muito interessantes e importantes para que todos realmente possam tomar pé da situação, da sociedade como um todo, do que acontece, não só né, nos nossos bate-papos né, de segunda a quinta-feira, mas como sempre eu tenho feito aí propaganda dos canais alternativos, eu peço para todos estarem se inscrevendo, né, ali no 247, no DCM, no GGN do Turco, o Turco é o Luiz Nassif. O Luiz Nassif é um amigo querido, em que nós estávamos sempre ali, na época que a Lucrécia, a irmã do Luiz Nassif, tinha um bar na Bílio Soares, chamado Barnaldo Lucrécia, e a gente estava sempre ali, né, na roda do choro. Era o Luiz Nassif, a Luísio Maranhão, o José Roberto de Alencar, e eu, insignificante ali no meio, mas a gente se divertia bastante. Mas são pessoas assim bastante importantes, são canais muito importantes. Outros também, o Portal do José, aconselho muito a todos. Enfim, do Tiago Reis e diversos outros que eu aconselho a todos estarem se inscrevendo e assistindo aí todos os dias, tem informações muito importantes e realmente assim essa mídia alternativa é por demais importante para que a gente saia dessa bolha, né? Essa bolha da grande mídia, daquilo que só nega as informações que são importantes para todos nós. Eu esqueci de colocar o nosso bannerzinho aqui, deixa eu colocar o banner, pronto. E eu peço a você que está assistindo agora que compartilhe com os amigos, venha, chamem eles para assistirem agora. Essas informações são extremamente importantes para todos, né? Para todos, com certeza. E em especial, né? O Dr. Rodolfo aborda especialmente aí a questão aqui de Araçatuba e região, mas eu acredito que assim para todos. Infelizmente, hoje eu estava tendo um bate-papo aqui com um camarada, o Danton, nós saímos aí no trabalho que estamos fazendo, visitando os bairros, a gente vai de máscara, vai de face shield, álcool gel o tempo todo, né, para tomar todos os cuidados possíveis. Mas nós estamos fazendo um levantamento da situação da cidade, bairro em bairro, né? Não estamos fazendo campanha, estamos simplesmente fazendo levantamento da situação dos bairros, né? Quais são as prioridades, quais são as maiores necessidades. Então, a gente vai de bairro em bairro e vai conversando com as pessoas. Infelizmente, nós temos visto até agora, foram 2 dias de trabalho, que assim, o uso de máscara é muito pouco, muitas pessoas na rua, as crianças também, o que não dá também para a gente condenar, porque muitas vezes não, são todas casas de 2 cômodos, 2 quartos, desculpa, uma sala, uma cozinha, são casas muito pequenas, isso não tem como segurar as crianças dentro de casa numa situação dessa. Mas é bastante preocupante, né? E aí o Dr. Rodolfo vai estar atualizando em relação a isso. Mas eu queria começar o bate-papo aqui, antes do Dr. Rodolfo fazer as saudações iniciais dele, e já contando para ele que ele não sabe ainda. Ontem nós fomos no Porto Real 1 e 2, são bairros aqui da periferia, né, de Araçatuba. E entre as conversas, nós encontramos com um menino, né, um adolescente. Ele não deve ter nem 15 anos, eu acredito. E ele comentando da situação ali de um equipamento, uma quadra que tem ali, as coisas estão muito quebradas, o parquinho, e tem criança que se machuca. Mas, assim, no decorrer da conversa, o menino disse que ele era transplantado, Rodrigo. Isso me emocionou. Eu falei ontem isso na live, mas me emocionou tremendamente. Não porque, assim, também porque um jovem teve que fazer um transplante de rim. É sempre triste, né? Isso. Mas o que emociona é que este jovem, um adolescente, né, um pré-adolescente, não sei nem como se classifica hoje, de periferia, pobre, pobre, que foi transplantado, que recebe todos os medicamentos necessários para que ele continue vivendo. Porque no sonho de consumo de muitos
da nossa classe média, né, que é viver nos Estados Unidos, aquela coisa toda, né, a grande capital, né, porque nós somos uma colônia, esse adolescente morreria. Ele nunca seria transplantado. E se por acaso ele conseguisse fazer uma campanha e conseguir arrecadar fundos para esse transplante, ele não conseguiria ter os remédios de alto custo que um transplantado tem que tomar o resto da vida. Não conseguiria bancar isso. Ali, no capitalismo, né, nessa coisa no puro, né, o capitalismo puro, o neoliberalismo mais puro, aquela coisa toda, onde todos têm chance, nada, nada. Esse menino estaria condenado a morrer. Então, se o nosso sistema único de saúde, o SUS, tem problemas, e tem, mas se nós olharmos o quanto que nós investimos nesse sistema de saúde, ainda mais com essa PEC do fim do mundo, a PEC 95, a PEC do teto dos gastos, é heróico o que nós temos de sistema público de saúde. Então, eu já falei ontem e vou falar de novo. Né? Tem companheiros que falam que tem ali uma cirurgia do joelho, alguma coisa assim, atrasada há tanto tempo. Tem pessoas em uma situação mais complicada. Tem. Eu falei assim, eu tentei fazer um exame oftalmétrico, fiquei 2 anos e não consegui. Tem. Mas assim, o que nós temos que entender é que o que nós temos precisa ser criticado, sim, mas precisa ser melhorado, lógico. Mas o que nós temos é um tesouro. Quando um menino pobre de periferia pôde ser transplantado por um sistema de fila única que é modelo para o mundo inteiro. Isso é realmente emocionante, né? E eu já falei demais, vou passar para quem tem realmente as informações, doutor Rodolfo. Está mutado teu microfone, Rodolfo. Apertei, mas não estava indo. Opa. É importante você falar mesmo, porque tem alguns pontos que são tão repetidos e massacrados na mídia, como você começou falando bem, nessa mídia que fala o que quer, né? Não fala necessariamente a verdade, né? O que precisa ser dito. Que hoje a gente se acostumou a ver hospitais. Hoje, né? Eu falo. A gente infelizmente está voltando, né? Mas se for pegar aí o final da década de 80, início da década de 90, até o início dos anos 2000, era muito mais comum a gente ter sendo massacrado na mídia o SUS como um sistema falido, como um sistema único de saúde que não funciona, como um local de desvio de dinheiro. Então, é como se você matasse o carteiro, né, pela carta, não... Você entendeu? Então, assim, então o SUS não presta. Ué, são os gestores, são os políticos que não prestam. O sistema em si presta sim. E... Boa noite, José Alexandre. Boa noite a todos, né? Acabei nem falando, né? Boa noite a todos, né? Viva o SUS, Renan, doutor Renan Salviano. Então, assim, o SUS, ele foi por muito tempo metralhado na mídia, né? Só que a gente esquece desses aspectos, né, Paulo? Sim, é realmente bastante difícil a gestão, né? Tem bastante corrupção, né? Tem bastante má administração do dinheiro público. No entanto, é como você falou, um adolescente desse estaria condenado. Boa noite, Nelson. Boa noite. Estaria condenado à morte, né? Porque no sistema de saúde americano é basicamente um banco. Você tem garantia do bem, recebe dinheiro. Não tem garantia do bem, não recebe dinheiro.
E uma outra verdade que é importante falar é que muita gente acha que o transplantado recebeu um rim novo, um fígado novo, o que quer que seja. E tá tudo certo e ele vai viver a vida dele normal. É como você bem falou, ele vai tomar imunossupressores e medicações, e precisa de acompanhamento, Paulo, uma coisa que não foi falado, tá? Ele precisa de consulta e consulta e reconsulta e consulta o tempo todo. Quem pagaria por isso? Você entendeu? Nesse período de sobrevida dele, quem pagaria por isso? Então, o Sistema Único de Saúde, ele, na verdade, tinha que ser louvado. Como é internacionalmente, mas como a gente sabe aqui no Brasil, a gente não costuma dar muito valor às nossas coisas, né? A gente sempre quer... A grama do vizinho sempre parece mais verde que a nossa, né? Só que a gente tem que deixar disso e começar a ser patriota de verdade, né? Patriota de verdade não é isso que vocês estão vendo aí com camisa da CBF, fazendo dancinha, não, tá? Patriota de verdade é valorizar o nosso povo, as conquistas que a gente tem, né? A gente mais tarde vai falar de um ponto aqui que o reverendo, tenho certeza que ele, se ele não falar hoje, ele aconteceu alguma coisa, está realmente emocionado. Que é uma nota de repúdio que está circulando aí, né, Paulo? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela também, né? Boa noite, Janir, boa noite a todos. Então, agora, efetivamente, né, sejam todos bem-vindos a essa live de terça-feira. Infelizmente, a gente está num momento que a gente conversou bastante, né, Paulo? Eu não consegui fazer a coletânea dos nossos piores momentos, né? Vamos chamar assim, nossos piores momentos, porque o tanto se falou que até a primeira quinzena de julho a gente ia estar com a situação descontrolada, isso era previsível, e eu não posso dizer que nada foi feito, porque assim eu estaria jogando no lixo o trabalho dos profissionais de saúde, né, e isso não é bem verdade, mas assim, muita coisa poderia estar sendo feita diferente, por quem tem a obrigação, por quem tem o dever legal de fazer, né, que é quem recebeu a tal procuração do povo para cuidar dele, que é o voto. A procuração é o voto, né? Então, assim, a gente está chegando numa situação bastante complicada na nossa região. Eu diria que do meio do estado de São Paulo para cá, a gente não vai entrar em dados aqui, mas a situação em Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto para cá, a situação está fora de controle, tá? Então, eu temo um pouco pelo que a gente vai enfrentar aí a partir de agora, né? Parece mais do mesmo, né? Porque a gente sempre fala isso, mas agora a gente está chegando no tal ponto que a gente tanto conversava e tinha medo de chegar, que é a partir dessa segunda quinzena de julho, né? E o fato são os números que eu vou mostrar agora. Eu acabei de receber os números de Araçatuba de hoje, especificamente de hoje, então eu vou só dar um novo print, Paulo, para mostrar o gráfico para vocês, tá? Um segundo. No panorama nacional, a gente segue rumo ao primeiro lugar, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, Paulo, se você tem acompanhado o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, a exemplo do que se acreditava no Brasil, se acreditava que já tinha chegado no platô, que já estava na curva, que a curva já estava começando a ficar descendente, por conta da queda nos números em Nova York e em algumas outras cidades. Só que agora está se percebendo que o Covid está tendo o comportamento, a doença Covid está tendo o comportamento que eu citei de um artigo que eu li há umas 3 semanas, Paulo, você vai lembrar, que eu até falei o termo em inglês, que é fire on forest, que é fogo na floresta, né? Então, enquanto ele encontrar pessoas vulneráveis, ele vai contaminando. E é isso que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo também nos Estados Unidos. E, na verdade, o vírus vai quebrando as falácias dos governantes nas suas incompetências, né? Ele vai quebrando isso, porque não preciso nem dizer aqui como é que é o nome daquele deputado que é médico, mas esqueceu que é médico, Osmar Terra, né?
Osmar Terra, né? Ele falou que a gente estava no final da curva em março, né? No pico da curva em março, né? Eu acho que ele desapareceu, né? O vírus vai derrubando essas falácias, né? Então eu rogo para. Pode falar, Paulo. Que foi ministro da Saúde, né? Nossa. E quase foi ministro da Saúde. Ainda bem. Não sei se eu posso dizer ainda bem, né? Porque também esse militar que está aí está só ocupando a função, infelizmente está sem estratégia. A gente está num trem desgovernado, Paulo. A verdade é essa, tá? Descarrilhado, desgovernado, não sei como seria a melhor expressão. Mas deixa eu passar, antes da gente entrar nas questões, vamos dizer assim, que a gente vai problematizar, né? Deixa eu passar a situação, os números, aí a gente entra questionando. Eu passei para você, Paulo, agora um panorama do mundo, não sei se isso. Então, nós estamos com quase 2 milhões de casos no Brasil, né? 1 milhão, minto, eu falei do mundo, não, do país, perdão. Quase 2 milhões de casos no Brasil, 1.926.824 casos, dos quais 74.183 mortes, né? Um aumento de 1.212 mortes de ontem para hoje, tá? Eu vou me justificar de novo. Este número, do ponto de vista epidemiológico, não significa muita coisa. Na verdade, ele significa que a doença está descontrolada. Porque se muita gente se recupera, significa que muita gente adoeceu, né? Então, do ponto de vista epidemiológico, mostra que a doença, na verdade, está sem controle, tá? Vamos voltar para a gente, Paulo? Isso. Então, assim, nesse ritmo, Paulo, de 1.200, 1.300 casos por dia, não demora muito, a gente vai estar batendo a casa dos 100 mil. E aí eu faço uma pergunta antes de entrar nos números de Araçatuba. Se percebe alguma movimentação estratégica do governo federal para tentar limitar esse dano? Nem do governo federal, nem do governo estadual, nem dos governos municipais. Nós não temos nada. E quando eu digo nada, né, eu digo o seguinte, assim, existem sofrimentos de todos os tipos. Né? Existem sofrimentos de todos os tipos, não tem dúvida. Né? Se o governo federal tivesse colaborado inicialmente, ao invés de fazer o que fez, ou seja, incentivar as pessoas a irem à rua, fazerem manifestações em apoio a ele, etc, etc, etc. Governo federal, vamos colocar o nome, senhor, não consigo chamar de senhor, não, porque não dá para ter respeito por esse sujeito. Este monstro, esta besta do apocalipse, chamado Jair Messias Bolsonaro, e agora foi a Tica, minha cachorra, participando aqui da live também, né? Você falou o nome do coisa ruim, ó, a cachorra reclamou, hein? Não pode falar. Não, ela não gosta de ouvir isso, não, ela fica brava, né? Como eu sempre digo, se tivesse feito um trabalho sério, talvez nós não estivéssemos nessa situação, né? Porque hoje eu estava escutando, mesmo nos canais ali alternativos, falando, não, nas capitais parece que a situação está começando a baixar a curva, tá? E aí eu até mandei um recado, né? Nas capitais pode até estar sendo, só que está interiorizando, no interior está explodindo, e nada garante que na capital não vai tornar a explodir. Por quê? Por falta de apoio central. Por falta de apoio central. E se for fazer a crítica estadual e municipal, eu faço a crítica no sentido da pergunta, né? E nós vamos entrar, né, nesse detalhe mais, nessa questão mais detalhadamente daqui a pouco. Mas eu quero saber, e eu pergunto, o que os governos municipais estão fazendo em relação ao diálogo com todos os setores que estão sofrendo. Todos os setores. Todos os setores. Qual é o diálogo? Qual é o que está sendo produzido? Porque é um momento super difícil e sem diálogo não vai haver condição de fazer nada. É preciso haver o diálogo, é preciso ver quais são os problemas de fato
Porque uma coisa sou eu aqui, sentado aqui no meu escritório, falando. Doutor Rodolfo, ali na casa dele, no consultório dele, falando, analisando. E as pessoas de carne e osso, não que nós não sejamos, mas que, por exemplo, eu estou tentando abrir um diálogo agora com o setor de eventos, que está sofrendo barbaridade. Não existe mais eventos. É um setor que é subemprego, é bico, com certeza, mas é um bico que muita gente vive desse bico, né? Estão sem conseguir trabalhar. Qual que é a expectativa que o governo coloca? Assim, como é que nós vamos dialogar? E o que vai ser daqui para frente? Porque não é uma coisa de agora, como é que vai ser depois? E esse diálogo não existe. E eu encerro aqui, mas eu queria mandar aqui um abraço a todos. O doutor Rodolfo falou, mas realmente eu queria estar repassando a Alexandra ali do acampamento Padre Cícero, né, Teutônio, em Alagoas. Alagoas também é a terra da nossa Djanir, né, doutor Renan, Nelson ali de registro, Nelson. Segunda-feira quero ver você aqui conosco de novo, Nelson, né? E aqui o Nelson dizendo aqui, né, não estão fazendo nada, de fato, essa é a pergunta, eu não estou fazendo a crítica. Eu quero estou perguntando o que está sendo feito. Devolvo aí a palavra para o doutor Rodolfo. O panorama que você falou, Paulo, é perfeito, é isso mesmo. Na verdade, a gente tem um eixo, né? Tem uma matriz dessa crise, e não estou falando a crise especificamente da doença em si, é a crise da gestão da doença, né? Do controle da doença. O eixo central, é até redundante falar isso, mas é o governo federal. Na sequência, os estados foram... na verdade, a população foi propelida a ficar contra os estados por intenção do governo federal. Esse desgoverno federal, ele faz isso, né? Ele cria bruxas a serem caçadas. Isso tira o foco dele, né? Então vamos caçar uma bruxa. Quem é? É o Dória. Não estou falando que é perfeito, não estou falando que nenhum governador é perfeito, não é isso, não estou defendendo. Mas então eles ficaram sozinhos, com a população toda contra eles. E o político, ele vive de apoio, ele vive de eleição, né? Na verdade, o político vive de eleição em eleição. Seria bom se o político vivesse de intenção de ajudar o povo, que é o propósito da sua função pública. E por viver de eleição em eleição, eles se viram sozinhos e falaram assim, vou fazer o que dá para fazer e boa. E, na verdade, essa granada, para usar a linguagem do Paulo Guedes, vai explodir no bolso do município. E aí o prefeito, eu não estou defendendo também prefeito, tem que fazer alguma coisa, tem bastante coisa para ser feita, só que se ninguém se compromete, porque eles querem, na verdade, essa questão populista, né? Se ninguém se compromete, eles vão remar contra uma maré do tamanho do Brasil, né? Então ninguém assumiu a responsabilidade de tentar defender o povo, seja em qual esfera ela se apresente, federal, estadual ou municipal, em defender o povo do caos que já se instalou e que a gente observou isso e agora a gente está no meio do olho do furacão, né? Não está pior porque proporcionalmente nossa cidade tem uma população um pouco menor, mas eu temo um pouco pelo resultado final, como você falou, o rescaldo disso, porque essa crise, ela não é simplesmente a doença foi embora e a crise acabou e está tudo bem, né? São os funcionários, você citou um setor, né? Você citou um setor, o setor de eventos. Já tem uma precarização disso, e o risco de contaminação dessas pessoas é altíssimo, né? Lidar em ambientes de evento, com pessoas que ingeriram bebida alcoólica. Eu não sei se eu cheguei a citar para você, mas teve um estudo em inglês que, acredite, um estudo científico em inglês que chegou à conclusão de que pessoas bêbadas não conseguem manter as medidas de distanciamento social. Acredite, foi feito um estudo para isso. Mas a pessoa que muitas vezes só tem aquele bico, ou é complementação de renda, ou só tem aquele bico, por exemplo, ela vai estar totalmente exposta. Então, são muitas dores, né, Paulo? São muitas dores para serem cuidadas e sanadas. Isso é bastante complicado.
Eu vi que tinha um texto longo, Paulo, você postou aí, posso dar uma olhadinha? A da Janira. Eu vou querer sua opinião. Tem uma cidade perto de Arapiraca, por nome de Feira Grande. Lá tem bastante casos de Covid-19 e teve bastante morte na região, mas desde semana passada a prefeitura liberou a barreira. Você está preocupada se isso pode chegar perto da sua cidade, é isso, né, Dejanir? Olha, na verdade, assim, ainda não tem estudos que comprovem o transporte do vírus, né? Eu falo isso porque a gente sabe que tem medidas de barreira sanitária, por exemplo, para lavar os pneus, lavar os carros e tudo. Ainda não tem muito estudos que demonstrem que essas medidas são realmente eficazes, tá? Mas o trânsito de pessoas, sim. As pessoas são, então, os hospedeiros, né, desse vírus. E aí, se você tiver um trânsito grande de pessoas entre essas cidades, sim, você pode ter uma, que a gente chama de contaminação cruzada, né? Uma pessoa passar para outra e de cidades diferentes, tá? Então, mas isso, Janira, um conselho, assim, isso não está no nosso controle, né? Isso é importante frisar, né, Paulo? Tem coisa que não está no nosso controle de cidadão comum. A gente não controla o vírus, não controla as micropartículas, não controla muita coisa. O que está no nosso controle é o distanciamento social, é o uso de máscara, é lavar as mãos, ficar em casa, e é isso que a gente vai ter que lançar a mão. Porque isso pode estar acontecendo agora e a gente não está sabendo. Mesmo com a barreira imposta entre as cidades, isso pode estar acontecendo, né? Então, não sei se seria realmente efetivo a manutenção da barreira ou não. O fato é que uma barreira intermunicipal, ela dificulta, sim, o trânsito de pessoas e, no mínimo, vai diminuir o trânsito de aquelas pessoas que estariam indo só ou passear ou visitar alguém, né? Então, eu imagino, não sei a proximidade das duas cidades, mas, por exemplo, Araçatuba, Birigui. Tem gente que mora em Araçatuba e trabalha em Birigui, é exemplo meu. Tem gente que mora em Birigui e trabalha em Araçatuba. Então, assim, é difícil fazer uma barreira nesse sentido, né? Isso nem tô pondo isso aqui como fundamental, né? Mas é difícil fazer esse tipo de controle. Mas tem muita gente que segue vindo tentar passear ou no shopping, ou em alguma praça, ou fazer alguma atividade esportiva. E se tivesse, por exemplo, uma barreira, volto a dizer, não estou defendendo isso, estou colocando. Se existisse uma dificuldade desse tipo de trânsito, as pessoas iam tentar, iam pensar duas vezes antes de simplesmente passear entre as duas cidades, tá? Então, eu não sei a distância entre Arapiraca e Feira Grande, mas se for uma distância pequena, a barreira pode sim inibir, vamos falar, a palavra é essa, inibir o trânsito de pessoas da cidade que tem o maior número de casos e mortes para a cidade que tem o menor número de casos e mortes. Porque da cidade que tem o menor número, o número inibe, né? As pessoas não querem ir para uma cidade que tem um risco mais alto de contaminação. Se é que eu posso chamar de risco mais alto, porque, na verdade, esse número, né, às vezes o número é acumulado, tem que ver o número de casos ativos, mas, no geral, se você tem mais casos ativos, você tem mais chance, sim, de se contaminar. Não sei se eu respondi, se melhorou ou piorou. Eu vou passar aqui para você, Paulo, agora. É bastante perto, né, Dejanir? Bastante perto. Então, assim, se as coisas na cidade que está descontrolada chama Feira Grande, é isso, né? Se os casos lá estão desenfreados e você não percebe nenhuma medida do poder público para limitar a entrada de cidadãos de Feira Grande em Arapiraca, ou ao contrário, não sei qual que está com o maior número de casos, o ideal seria ter uma barreira, mas não tem, a gente tentar manter o distanciamento social, viu? Boa noite, senhora Miyako. Eu vou mostrar para você agora, Paulo, vou interromper o compartilhamento aqui e ainda estava marcado a outra tela. Eu vou colocar os números de Araçatuba, tá? Já apareceu aí para você, Paulo? Já está na tela, né? Então tá, esses números de Araçatuba são os números do dia de hoje, tá? Atualizei ainda há pouco. Lembrando que a prefeitura não está mais disponibilizando os números no WhatsApp, tá? Então, para fazer propaganda, o WhatsApp funciona bem, chega toda hora, mas para
falar do número de casos, a gente tem que ir atrás. Embora, volto a dizer, esses números não estão ocultos, mas eles não estão mais tão acessíveis quanto era antes. A gente tem aqui um aumento crescente do número de casos positivos, tá? Chegando no dia de hoje a 1.649 casos, Paulo. 1.649 casos. Você vai se recordar que eu falei que a gente ia ter uma aproximação do número de positivos e negativos, você lembra? A gente teve lá atrás e aqui a gente voltou a aproximar. Eu não separei aqui para vocês o gráfico de testagem, mas a gente estava basicamente testando 2,26, ou seja, um pouquinho mais de 2 pessoas para poder achar um contaminado. Por isso que o número de positivos é muito próximo, né? 1.649 contra 1.676. O número de positivos é muito próximo do número de negativos. E isso demonstra uma outra fragilidade, que é a fragilidade da metodologia de testes adotada. Tá? O número de óbitos segue crescendo. Tá? A gente está hoje com... Deixa eu só tirar de cima da tela aqui, que está me atrapalhando o número. Hoje a gente está com 51 óbitos. Paulo, 51 pessoas já vieram a óbito por conta dessa doença. Então, eu não coloquei aqui hoje o gráfico específico do número de óbitos. Frente a quase 1.700, parece um número baixo, tá? Mas essa rampa, ela é ascendente de forma assustadora, sobretudo porque trata de pessoas que faleceram, né? Volto a lembrar que na época da abertura, nós tínhamos 4, menos de 2 meses, ou há 2 meses atrás, nós tínhamos 4 óbitos. E não foi por falta de aviso, né, Paulo? Não foi por falta de aviso, né? Então a gente tem... Boa noite, Renata. A gente tem uma situação que eu ia citar assim: a metodologia de testes está errada porque a gente segue testando somente as pessoas que manifestam um sintoma e procuram serviço de saúde, tá? Eu sempre falo isso, tá ficando enjoativo já, mas a experiência internacional comparada mostra que quanto mais você testa, você localiza os assintomáticos ou pré-sintomáticos e consegue mantê-los em isolamento, limitando o dano. Isso seja em trabalho, né? A gente já citou aqui uma rede de supermercados que está com um número altíssimo de pacientes contaminados, muitos afastados pelo Covid. Eu temo pelos que não estão afastados, porque podem estar pré-sintomáticos ou assintomáticos e contaminando os demais. E isso tudo não é percebido, né? Então, é por isso que eu falo, a estratégia de testagem está errada. A gente teria que ter uma estratégia de testagem diferente. A maioria dos países que tiveram um resultado um pouco mais adequado, eu falo isso porque nunca o resultado é bom, mas um resultado adequado no manejo dessa doença, testavam 6 a 8 pacientes para achar um positivo. A gente está testando um pouquinho mais de 2, ou seja, basicamente nossa taxa é de 50%, entendeu, Paulo? Então isso significa um número baixo de testagem. Se eu falo isso, talvez a gestão pública municipal, né, vai dizer assim, nossa, nós estamos testando o X, mas é pouco, a estratégia é ruim, está testando só quem adentra o sistema de saúde. E isso é ruim, né? A gente acaba deixando na mão da necessidade das pessoas ela ter a consciência de se isolar ou não. É como você falou, né, Paulo? Tem gente que precisa sair de casa, precisa trabalhar, precisa estar sem apoio em todas as dimensões, a vida da pessoa está sem apoio. Aí quer deixar a responsabilidade da saúde dela por conta dela. Então o cidadão tá por conta própria, tá sozinho. A sensação é essa. E essa sensação de estar por conta própria é o que gera o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Antes da gente entrar no assunto específico da live de hoje, eu queria falar assim, ó, o número de casos está aumentando muito, isso não
novidade para a prefeitura. Tem pessoas lá dentro sérias que eu tenho certeza que bateram nessa tecla. Então, assim, o número de testes está baixo. Teria que ter ou comprado testes por conta, ou feito convênio com laboratórios particulares para conseguir aumentar o número de testes. A estratégia tem as mais devidas, ou cobrar o governo estadual, cobrar o governo federal. Mas o fato é que viajar para São Paulo para pedir reabertura bom, para pedir teste, não. É assim que funciona. Então, a medida populista, que não funcionou, que agora os empresários estão contra ele, isso pode. Pega o carrinho abastecido com gasolina daqui, do cidadão, pago por nós, vai para São Paulo para fazer lobby para a reabertura do comércio. Agora, para a compra de testes? E o atraso dos testes? Nossa fila, Paulo, voltou a ser de 10 dias. Tem paciente que chega para mim e está falando assim, tem 14 dias que eu fiz o teste. Já fiquei bom. Não sei o resultado. Não chegou. Não tem previsão. Do ponto de vista de estratégia de epidemiologia, de contenção da doença, isso é uma tragédia. Isso é trágico. Isso é complicadíssimo. Um outro detalhe. Tenho muitos amigos, colegas de profissão. Não estão sendo realizados testes em profissionais de saúde, que estão na linha de frente. Tá? Testa se tiver sintoma. Testa se tiver uma evidência de contato com um sintomático, tá? Não está testando para controle. Ou seja, o enfermeiro, o médico, o dentista do seu posto de saúde pode estar contaminado, passando para vocês. Aí quando eles tiver sintoma, aí ele é testado, aí ele é afastado. Como que limita o dano dessa forma, Paulo? Como que limita o dano? Cadê a rotina de teste? Teste é caro, eu sei, eu falei isso aqui live passada. O teste é caro, mas a gente vai ter que tentar fazer uma estratégia. Ou então vai acontecer do jeito que está acontecendo, que é o fogo na floresta. Enquanto tiver mato, queima, né? Quanto custa um teste, Rodolfo? Mais ou menos, seu valor exato. O custo para o governo, né, para o poder público, eu não sei te precisar. Mas o custo para um cidadão comum, ele varia de laboratório para laboratório. Entre 300 e 400 reais. Então não é um teste barato. 400 reais é o valor da vida. Essa pergunta acho que menos, eu coloco. Né? A vida menos, não está valendo muita coisa para os governos que estão aí. Né? E isso é uma coisa bastante sintomática, né, em relação ao valor da vida. Porque quanto menos a vida tem valor, eu vou falar uma redundância que parece absurda, menos a vida tem valor. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Para nós entendermos a questão da violência. Né? Muitas vezes nós, né, da classe média, que temos ali o nosso carro, eu não tenho, mas temos o nosso conforto e tudo mais, né, ficamos escandalizados, né, com a violência e culpamos os pobres por assaltos, por isso, por aquilo, enfim, toda essa coisa. Acontece que a vida não está valendo 300 reais. E se a vida não está valendo 300 reais, então o teu carro vale mais, a tua carteira vale mais, enfim, o que você tem de... E nós vamos chegar num ponto em que o que você tem de comida na tua casa, o que eu tenho de comida na minha casa, o que nós temos de comida na nossa casa, vai valer mais do que a vida. E aí eu vou encaminhando agora, né? Eu acho que o Dr. Rodolfo tem uma tela para colocar aqui, não sei se é essa, mas daqui a pouco ele vai falar sobre isso, em que nós vamos chegar, tá? Nós estamos caminhando já para a desobediência civil, num sentido programado, ou seja, existem grupos que estão querendo fomentar essa desobediência civil. Mas nós podemos caminhar para uma convulsão civil. Né? E por que existe a convulsão civil? Porque a vida não vale. Eu tomo agora para você, Rodolfo. É exatamente isso, né, Paulo, que você falou. Um cenário de convulsão social é um cenário em que está cada um por sua conta. A gente sempre imagina um cenário
de fim de mundo, né? Assim, como é que o pessoal fala? Terra arrasada. Mas ninguém precisa chegar num cenário de guerra civil para entender. Mas o cidadão já está sentindo que está cada um por sua conta e risco. Né? E por estar cada um por sua conta e risco, a gente vai começar a ter algumas aberrações, né? Vamos chamar assim, algumas aberrações. Antes de entrar na aberração, vamos dizer assim, master de hoje, né? Na verdade, eu tô rindo porque você sabe, né, Paulo? Eu já falei isso pra você, às vezes eu fico desesperado e me dá vontade de sorrir, mas na verdade é desespero mesmo, tá? Não tô rindo de alegria, é desespero. Mas antes de entrar nisso, eu vou mostrar uma tela para vocês. Eu pedi para o Paulo projetar. Isso já está aí. Isso é feito propaganda. Tá? Então é feito propaganda da operação Covid, afastar para salvar, isso é válido, não estou invalidando a iniciativa. Mas aí está falando que foram feitas denúncias, 29 locais foram notificados, depois 32 locais foram notificados, o dado está até meio estranho, né? E está colocando para o cidadão essa, vamos chamar assim, essa participação no controle da disseminação da doença. Se a gente tivesse outras frentes de atuação, né, Paulo? Essa frente até que ela seria válida. Mas a gente não está tendo as outras frentes de atuação. Então, na verdade, está colocando o cidadão para fazer o papel de fiscalizador, sendo que o cidadão não se sente representado pelo poder público, então ele vai se colocar assim, poxa, mas a dona do botequim está tentando tirar o dela. Se eu fosse ela, eu também ia tentar tirar o meu. Por que eu vou... rindo de desespero, Renan, exatamente. Então, assim, a cidadã está tentando tirar o dela, por que eu vou tirar o meu? Por que eu vou entregar? Por que eu vou denunciar? Você entendeu? Então, assim, na verdade, é uma medida populista para dizer que está fazendo alguma coisa, só que tem várias outras coisas que podiam ter sido feitas. Você lembra, Paulo, que a gente chegou a comentar sobre a possibilidade... sobre a necessidade de ter sido feito uma comissão, né? Você até comentou, eu falei dos conselhos de classe, você falou... A gente falou de Câmara de Dirigentes Logistas, dos diversos setores. Isso é o mínimo que se faz numa situação de crise. Você traz as pessoas para si, para te ajudar. Então, na verdade, olha o clima de confronto, o clima de desespero que foi instalado. Eu não estou falando de desespero da doença, desespero de desgoverno, nas 3 esferas, mais uma vez. Aí, gera isso aqui, que eu vou colocar agora na tela, Paulo. É um comunicado. Eu nem sei se eu leio ou se eu deixo você ler, Paulo, porque não é exatamente da área de saúde, mas isso diz respeito diretamente à área de saúde. É um comunicado dizendo, nós, empresários de Araçatuba. Que entidade é essa, empresário de Araçatuba? Quem assina isso? Quem assina isso? Então, mas aí os empresários de Araçatuba... Entendemos a gravidade da pandemia, tudo bem, que se instalou no país. Entretanto, vimos através desse comunicar à Prefeitura e o Ministério Público, a Associação Comercial e o Sindicato de Comércio, né? Nós, empresários locais, decidimos por conta própria que iremos reabrir nosso comércio de quarta a sexta, sem pesquisa, sem estratégia. Eles definiram que de quarta a sexta, fora isso, né? Fora isso. Eu tive dificuldade de ler também, né? Das 12 às 18 e sábado de 9 às 13. Domingo, segunda e terça o comércio será fechado. Motivo dessa reabertura é para que se evite, assim, mais falência das empresas e o enorme índice de desemprego no município. Aí eu tenho 2 perguntas a partir disso aqui. Mas vamos lá. Entendemos que o comércio nunca foi o fator de aumento dos casos de Covid em nosso município. Estamos há mais de 113 dias com nossas lojas fechadas. Contamos com a colaboração e atendimento das nossas necessidades, né? Então, vamos lá. Então, tem algumas perguntas. A preocupação inicial é assim, eu compreendo a pandemia, ou seja, eu compreendo que a doença está se espalhando.
mas para evitar mais falência de empresa. Ou seja, a empresa veio em primeiro lugar. Em segundo lugar é o desemprego, ou seja, são as pessoas. Né? Então, primeiro, para evitar mais falência de empresa. Segundo, para evitar mais desemprego. A gente vai entrar nesse detalhe, né? Evita desemprego, mas aí essas pessoas que vão trabalhar só de quarta a sexta vão ser remuneradas integralmente? Eu estou jogando para você esses assuntos, viu, Paulo? Essas pessoas vão ter EPI para trabalhar, vão estar dignamente protegidas? Tem como garantir isso? Qual o impacto da reabertura do comércio que a gente acabou de ver, né? Qual o impacto disso nos números de pessoas doentes? E outra, dizer que o comércio nunca foi fator de aumento dos casos de Covid, Paulo, eu acho que eu vou pedir para eles pegarem os nossos gráficos, do que a gente fala aqui. É mais do que claro isso. Abre o comércio, 2 semanas depois os números estouram. E isso é no mundo todo, não precisa ser especialista em nada. Então, assim, eu entendo também o lado dos empresários. Eles estão desesperados, é o que eu falei, a sensação de cada um por si. Então, cai naquela frase inicial do mentor, do coach dos empresários, que deve ser o Justus, né? Assim, algumas pessoas vão morrer. Algumas pessoas vão morrer. Só que vai morrer a sua força de trabalho. Vai morrer as pessoas que consomem os seus produtos. Como que você vai sobreviver? Você, cidadão, empresário. Então você tem que cobrar o poder público. Você não tem que tomar essa decisão. Você está decidindo, você é empresário que assina isso, só um instantinho, Paulo. O empresário que assina isso está colocando na mão deles o sangue das pessoas mortas. Então está decidindo o destino dessas pessoas. Rodolfo, você está exagerando? Não. As pessoas que vão trabalhar aí, elas vão se contaminar. A pessoa que passar pelo seu comércio e não vai comprar, vai só passar pelo seu comércio, pode ser que ela não deixe dinheiro, mas uma coisa ela vai deixar vírus. A gente está numa escalada assustadora do aumento do número de casos. E quem vai proteger a sua força de trabalho? Não importa, né, se sua empresa estiver aberta. Mas é um ato tão suicida, Paulo, porque, por exemplo, se abrir o shopping, volta a cobrar aluguel. Vai pagar como o empresário de Araçatuba? Pode falar, Paulo, desculpa. Essa é minha... Eu estava com isso entalado desde a leitura dessa nota. Não, de fato, nós olhamos isso e eu volto a dizer, né, não é que nós somos insensíveis ao sofrimento do pequeno e médio empresário, somos totalmente sensíveis. Não é que nós somos insensíveis à questão do emprego, somos totalmente sensíveis a isso. A gente até propôs, né, Paulo? Tem Banco do Povo, a gente propôs, vamos pensar em medidas. Junta com o poder público e tenta pensar em medida, mas não tem mais diálogo, tá cada um por si. Exatamente, esse que é o grande problema, né? E volta àquela questão da valorização da vida, né? Porque a vida está sendo jogada no lixo. Assim, tantas pessoas vão morrer, e ainda voltando naquele assunto no início da live, né? Eu estava conversando com o Danton e tudo mais, assim, infelizmente, nós chegamos a uma condição que talvez não haja mais o que se fazer. Então, nós vamos assumir então essa postura, quem vai morrer, que morra? É isso? É essa a nossa situação? Porque, olha, eu disse no começo da live que eu estou saindo agora, né, junto com a assessoria, aí, nós estamos fazendo um levantamento dos bairros, né, das necessidades, dos problemas, aproveitando também, vendo as condições aí das pessoas sem máscara e tudo mais, mas nós vamos com máscaras, vamos com face shield, eu, antes de entrar aqui para a live, eu tomei um banho de álcool. Pedi para minha esposa espargir álcool pelo corpo inteiro, porque não deu tempo de tomar banho para entrar na live, né? Então, é um trabalho que eu estou sendo obrigado a fazer. Estava até então, né, aqui em casa, saindo assim, para fazer compra no mercado, mais nada. Ou indo à farmácia quando precisa de alguma coisa, mais nada. Por quê? Porque tem minha sogra de mais de 70 anos. Tem minha esposa diabética, hipertensa e tudo mais. Né? Tem meus filhos também, jovens também estão morrendo do Covid, né? E tem eu, 50
Eu não lembro quantos anos que eu tenho. Acho que é 52, 53, alguma coisa assim. Chega uma hora que a gente para de contar, né? Mas o que estão fazendo? Eu tenho que fazer esse trabalho, tá? O PSOL está lançando as candidaturas, doutor Renan, nosso pré-candidato a vereador, e torcemos por ele, né? Vamos estar fazendo um trabalho que vai ser muito importante ter uma figura como o doutor Renan, que luta pelos direitos das pessoas, pela igualdade em todos os sentidos. Eu também sou pré-candidato, mas a gente não está saindo para fazer campanha, nós estamos saindo para fazer um levantamento para os diversos grupos que existem dentro do PSOL para se fazer o projeto. E para isso é preciso dados. Então nós temos ouvir, dados, né? Ouvindo a ouvir as pessoas. Exatamente, essa questão, ouvir as pessoas em loco, né? Tá certo, tem uma aglomeração, a gente não para numa aglomeração, a gente para quando tem pouca gente, 2 pessoas ali, vamos conversar com aquela distância, com máscara, com face shield. No entanto, eu não vou arriscar minha família. O meu dormitório, a minha cama agora é aqui, no meu escritório dentro de casa. Então eu passo a dormir aqui. Tem um outro banheiro, eu tomo banho só nesse banheiro. Todas as minhas coisas vão ficar totalmente separadas da minha família, porque eu não posso trazer isso para dentro de casa. Porque, infelizmente, a situação que chegamos é que a possibilidade de que todas as pessoas que são suscetíveis a falecer por causa do Covid, infelizmente, pode ser que venham a falecer. Como o Dr. Rodolfo sempre diz, é uma guerra que nós estamos fadados a perder. E graças à irresponsabilidade dos nossos governantes, de fato, estamos fadados a perder. Isso não quer dizer que nós vamos perder a esperança. Eu acho que até o último momento a gente vai ter que lutar. A gente tem que lutar para preservar as vidas, não só as nossas, como dos nossos entes queridos, e do próximo. Se eu estou usando essa coisa aqui para falar com vocês, sabem o que é isso aqui? Isso aqui chama-se colarinho clerical. Isso aqui não é coisa de padre, tá? Quem primeiro começou a usar isso foram os protestantes, né? Depois os padres adotaram também. E isso tem um significado, e não é religioso ao pé da letra. Quer dizer que o meu fôlego de vida está a serviço de Deus. E se para estar a serviço de Deus, precisa estar a serviço da vida. Devolvo as palavras para ti. Nós já estamos aqui há 8 minutos, mandando aqui agora um grande abraço a nosso amigo aqui, Adalto Pereira. Boa noite. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que ficou pendente, Paulo, senão eu vou encaminhar aqui para o final. A mídia está dando... eu vou usar as palavras do Renan, eu entro em riso, porque assim, a mídia está dando um valor, um foco tremendo a essa briga, que não é uma briga, entre o Gilmar Mendes e o Exército, e ninguém fica sabendo mais, por exemplo, do quadro de saúde do presidente. Por que ninguém fala do quadro de saúde dele? Ué, o cidadão tem direito de saber. O cidadão tem direito de saber, não é? Por que não fala? Por que não fala? E sabe por que não fala, Paulo? O Ministério Público está na cola do seu presidente, não é meu, é do seu presidente, para ele não falar mais, não fazer mais propaganda de hidroxicloroquina. Está no encalço dele. Então, ó, doença, Covid, vamos ficar quietinho. Até porque tem essa suspeita que a gente fala, né? Que, pegou, não pegou, pegou antes, pegou de novo. Ah, não pegou antes, mas a gente sabe, essa é problemática. E essa falácia de cloroquina e ivermectina, por exemplo, preventiva, já caiu, né? Porque a doença se alastrou tanto que pessoas que já vinham tomando a cloroquina e a ivermectina preventivamente estão pegando Covid. Então, assim, isso vai cair por si só. Ainda vai restar o mito, o folclore do tratamento com isso, né? Mas o mito está caindo, tá? Porque, quem dera, né? Que o mito esteja caindo mesmo, né? Mas eu digo, esse mito da prevenção está caindo. Porque as pessoas estão tomando, elas estão se contaminando, só que às vezes não basta, porque eu vejo as pessoas falando assim, poxa, eu tomei ivermectina, peguei a doença, fiquei mal,
Não muito, mas fiquei mal. Mas agora eu tô bem. Eu tô bem. Mas eu acho que a ivermectina ajudou. Gente, que achismo é esse cego? Eu não consigo. Uma pessoa tomava para não pegar, pegou a doença, correu risco de intoxicação neurológica, hepática, renal, aí pegou a Mas ela doença. não tem carrapato. Pode ser. Eu tô rindo de desespero, porque o que precisa acontecer mais para as pessoas acordarem dessa hipnose, Paulo? É uma hipnose, isso não tem sentido. O, o, o povo, eu tô falando do povo, a classe média no Brasil, a gente pensa que a gente é classe média, mas a gente não é, tá? Então, para quem está assistindo aí, tá achando que é classe média, não é, não. Na verdade, a gente é insignificante. A gente compra um iPhone e acha que é capitalista, né, Paulo? A gente compra um celular bom e acha que é capitalista. Só falta o capital, né? Capitalista, mas falta o capital, né? Então, para não perder muito do que eu ia falar, assim, Paulo, você revelou sua idade, eu não vou revelar a minha, mas eu vou. Quem quiser fazer conta, né? A gente demorou entre a organização dos movimentos do proletariado, do povo, dos trabalhadores, a organização disso, até a chegada do poder, em média demorou 2 décadas. Foi assim no Brasil. Demorou 2 décadas. E tudo caiu por terra. N motivos, não vamos entrar nessa discussão, senão a gente não termina a live. Vai demorar 1 hora e a gente não termina, mais 1 hora e não termina a live. Mas o fato é que hoje a esquerda não está no poder. Hoje o povo, o trabalhador, está sendo massacrado, humilhado, precarizado em todos os sentidos. E eu vejo alguns trabalhadores que não conseguem perceber isso, e aí eu fico pensando, poxa, perdeu os direitos, estamos desempregados, estou me colocando, né, nessa massa de proletário, estamos vivendo uma crise sem precedentes na política brasileira, na gestão pública brasileira, estamos numa pandemia, num problema sanitário mundial gigantesco, e ainda assim tem gente que não compreende que esse tipo de governo, com a falácia conservadora de família, Deus e pátria, na verdade vai matar o povo. Então eu queria terminar com essa reflexão. Que hipnose é essa que a gente não consegue ter o mínimo de consciência de classe, de entender que estão furando o nosso barco com a gente dentro e a gente agradecer, porque pelo menos agora a gente tem uma aguinha. Só um comentáriozinho, né, em relação a essa questão da classe média. Quando eu digo que nós somos classe média, né, primeiro, boa noite aqui do pessoal da FNL, aqui, CESP Bandeirantes. O Claudemir sabe os nomes, eu não sei. Coloca um nome aqui para poder. Eu não lembro, o Claudemir sempre fala, mas eu não lembro. Boa noite, seja muito bem-vindo. Assista desde o começo, depois da live, tem informações muito importantes. Mas o que eu digo não é no sentido de capital, porque capital a gente não tem, né? Capital realmente a gente não tem. Eu, particularmente, assim, estamos aqui em casa aos trancos e barrancos com ajuda emergencial, né? Com ajuda emergencial, a gente está tocando. Mas é no sentido de formação. Uma formação que não deveria ser só para essa classe média intelectualizada, mas deveria ser para todos. Mas existe, né? Existe esta, digamos assim, essa classe intelectualizada no sentido de ter formação, né? E aí eu não estou me desfazendo dessa formação. Esta formação é muito importante. Santa Garcia, boa noite. Aqui, Ademir e Eliana, boa noite. Boa noite, Ademir, Eliana, Santa, boa noite. Então, para você ter uma ideia, tem uns amigos muito queridos aqui na região, eu não vou falar os nomes, vocês já vão entender o porquê. Tá? Esse casal são pós-doutores, né? Numa área específica, uma competência incrível, fazem um trabalho na questão do meio ambiente, a defesa do indígenas e uma série de coisas.
que assim que esse governo subiu, ganhou as eleições, subiu ao poder, receberam tantas ameaças, tanto virtualmente como fisicamente, que eles tiveram que se recolher. Então, pessoas como essas, pessoas como muitas outras, tiveram que se recolher. E a ignorância subiu ao poder. O resultado da ignorância subir ao poder é o que está acontecendo agora. E essa ignorância, eu não estou dizendo que é pobre. Não são pobres. Não são pobres. Para ser ignorante, não precisa ser pobre. Você tem pessoas pobres com uma formação incrível, com uma capacidade intelectiva muito boa, mesmo que não tenha informação, por uma questão de bom senso muito bom, que sabem ler, por exemplo, uma Bíblia. Que sabem ler uma Bíblia não para falar absurdo, mas para falar coisas sensatas. Como tem um pastor que eu quero trazer qualquer dia aqui, um pastor, eu vou falar um negão, ali do Mão Divina, São José, um sujeito muito simples, mas com uma capacidade, sem formação nenhuma, mas com uma capacidade de ler, né, a Bíblia para a vida. Para a vida. Então, é nesse sentido que eu digo dessa classe média, né? Porque o que tá no poder agora não é a classe média, não é a classe baixa e nem a elite. Eu acho que talvez seja a elite. A elite, como diz o nosso amigo, vou fugir o nome dele, talvez você vá lembrar, a elite do atraso. Retomo para você para as palavras finais. Eu até fazer um apelo para as pessoas que chegaram agora, como você falou, Paulo, assista a live do começo, tá? Para vocês entenderem como que a gente chegou de saúde em tempos de pandemia, a gente chegou numa discussão política assim, né? Porque tá tudo interligado, não tem como separar. A gente hoje tem, vamos colocar assim, o pobre que apoiou o golpe, teve seus empregos, o seu salário precarizado, seu emprego precarizado na sequência, a destruição dos sindicatos. Aí hoje tipo assim, provavelmente esse pobre foi demitido. Eu não estou culpando vítima, tá? É só para a gente fazer o entendimento da conjuntura. Foi demitido e recontratado, porque agora pode, com salário menor. Aí veio a pandemia, ele provavelmente perdeu o emprego ou está em situações que ele não consegue se proteger dos riscos e se submete a algumas situações para poder não perder o único emprego precarizado que ele tem, que fica acreditando que o Brasil vai dar certo porque o Brasil tem o agro, e agora, com essa má gestão que a gente está tendo, o agro está sob ameaça, então nem isso a gente vai ter mais, né? Os grandes compradores vão começar a dizer assim, do Brasil eu não quero. Aí, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Aí, esse é o apelo que eu faço. Você falou uma coisa que é importante. Mesmo essa pessoa que pode ter errado, que entendeu tudo errado, que foi vítima das informações que foram passadas falsas, muitas vezes mal intencionadas, restam o meu apelo, que é baseado na esperança e no potencial que essas pessoas têm. O meu apelo é que pensem um pouquinho na própria classe. Quando eu falei pobre, eu estou incluindo 90%, 80 e tantos % da população brasileira. Então, assim, falta essa consciência de classe, porque potencialmente vocês têm o maior poder, não são tão vítimas, por isso que eu posso responsabilizar um pouquinho. Essa procuração que você passou para esse cidadão, revoga essa procuração. Essa procuração chama voto. Usa a sua força e revoga. Não aceita mais esse tipo de falácia, de populismo. Não caia mais nisso. Eu queria terminar com isso, porque esse tipo de populismo gerou uma crise, não o vírus, mas a partir do vírus, uma crise que já matou mais de 70 mil pessoas no Brasil. E não vai parar, Paulo. Nesse ritmo de 1.200 pessoas por dia, daqui a pouco a gente vai passar os 100 mil. Então, eu queria terminar com esse apelo, a consciência, as pessoas se unirem, não presencialmente, tá? Virtualmente, e entender a conjuntura, entender qual é o seu lado. Entender que o empresário
Ele não te dá emprego, você que gera lucro para ele. Tá? Não estou também, senão vão achar que eu estou desdizendo o que a gente falou. A gente entende o pequeno e médio empresário araçatubense, sim, que está desesperado. Só que não é pisando em cima da classe trabalhadora que vai resolver o problema deles. É uma ilusão. Vocês vão voltar a ter conta para pagar, a abertura do comércio, as pessoas não têm dinheiro para comprar e vocês vão pôr em risco a sua força de trabalho. Então, repensem muito bem o valor da vida, como o reverendo Paulo Sandra falou, e cobrem a quem vocês devem cobrar. Não cobrem isso a tiras de couro da população mais pobre. Boa noite, gente. É isso mesmo, Rodolfo. Amanhã, análise de conjuntura com o professor Jefferson Pécori, convidados. E, na quinta-feira, espiritualidade humana. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe.